hoje mais sobre as obras da Ajuda à Igreja que Sofre. Gente, a Ajuda à Igreja que Sofre é um trabalho maravilhoso, né, presente no mundo todo, né, e você vai acompanhar esse VT daqui a pouquinho? Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o VT, mas eu quero conversar agora. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Ana Manente. Pode ficar sentada aí. Olha, Ana Manente, que é presidente da Ajuda à Igreja que Sofre no Brasil. A gente fala Ajuda à Igreja que Sofre, você podia pensar que é AIS, mas não, é ACN, né? Já foi a AIS. AIS, né? Mas aí, o que acontece? É uma fundação pontifícia e que tem alguns escritórios, tem mais de 20 escritórios, são 23 escritórios pelo mundo, em países que ajudam a captar recursos para sustentar essa obra. E cada país traduz a Ajuda à Igreja que Sofre na sua língua. É verdade. E aí tinha suas várias siglas. E o que acontecia é que a Igreja que Sofre pedia projetos para a AIS no Brasil, para a ACN nos Estados Unidos, para ajuda necessitada na Espanha. A gente recebia vários pedidos, só que a gente é uma instituição só. Então a gente recebia o mesmo pedido várias vezes. Várias vezes. Achavam que eram várias. Que eram várias. Aí, e a Ajuda à Igreja que Sofre é... Aí escolheram a sigla em inglês. Aid to the Church in Need. Pronto. E aí ficou a ACN no mundo inteiro. E em português ficava AIS. AIS, né? Ajuda à Igreja que Sofre. Eu acho o AIS. Os nossos... É porque poeticamente a gente fala assim, os meus AIS são as minhas dores, os meus... Né, bonito. É bonito nos meus AIS, né? Mas muito obrigado por estar aqui. A gente está falando da Ajuda à Igreja que Sofre, mas a gente vai ver agora, veja o VT que a gente trouxe para você, para depois a gente continuar conversando. Tínhamos uma casa com uma grande fazenda em nossa aldeia. Tínhamos nogueiras e oliveiras e vendíamos a colheita. Shadi era lenhador. Também tínhamos uma pequena mercearia. Depois perdemos tudo por causa da guerra. As bombas caíam no coração da aldeia, devastando escolas e casas. As pessoas estavam morrendo por causa das bombas. Então fomos forçados a fugir para salvar a nós mesmos e nossos filhos. Eu não tinha outra escolha. Se não tivéssemos fugido, teríamos morrido. Peguei minha família e viemos para cá. Esse é um relato... Travou o VT, tudo bem, a gente volta daqui a pouco no VT, mas a gente está vendo aqui, gente, um relato de uma família síria, né, Ana? Isso é na Síria. A Síria está em guerra há 11 anos. A Síria fica ali no coração do Oriente Médio, né? Faz fronteira com o Iraque, faz fronteira com o Líbano, né? Com a Turquia no norte. A Síria é um pouco para cima ali de Israel, né? Eu acho interessante lembrar, só para que você entenda, a Síria é considerada na igreja Terra Santa. Por que Terra Santa? Porque quando a gente fala em Terra Santa, a gente acha que é só Israel ali. Terra Santa é o Líbano, Terra Santa é a Síria, porque sempre onde a igreja começou e foi muito forte na Síria, né? Na Síria é considerada Terra Santa também. Só para que a gente lê o Antigo Testamento, aquelas cidades todas a gente vê aí, né? É verdade, né? E a Síria, em 2011, começou uma guerra civil lá, terrível. Foi a época daquela Primavera Árabe, que teve no Egito, as revoltas. Começou como uma revolta popular, o governo combatendo contra, e daí várias facções, milícias armadas, grupos pequenos, começaram a surgir desde então. E já se vão 11 anos nesse conflito. 11 anos. A gente tem ali o presidente, um ditador que é Bashar al-Assad, que ele, de certa forma, ele mantém até... Porque lá na Síria tem todo esse... São cristãos, são muçulmanos, né? E vive também... Até 2010, 2009, a Síria era assim uma pérola naquele barril de pólvora que era o Oriente Médio. Era um lugar assim, todo mundo convivia pacificamente. Era um lugar assim que os missionários nos relatam, né? Que era onde eles iam para relaxar da missão dura no Egito, da missão dura no Paquistão. E hoje, como estão as pessoas lá vivendo? Então assim, né? Como esse VT. Então assim, ela imagina... É difícil para a gente brasileiro imaginar, porque a gente conhece miséria de gente na rua, gente com fome, mas a gente não conhece guerra, né? A gente não conhece ter uma cidade bombardeada, ter uma casa em destroços e ter que achar ali, as crianças ficam escarafunchando o chão pós-bombardeio para tentar achar alguma coisa. Que coisa! Né? Então até hoje não tem eletricidade, eles têm 2 horas no máximo por dia de luz. Que absurdo! Não tem água. Então, assim, é uma cidade, é um país inteiro destruído, bombardeado, né? Um país bombardeado, os empregos deixaram de existir, as pessoas fugiram. Antes de 2011, antes do conflito, a população da Síria era de 23 milhões de pessoas.
né? Hoje, eles estimam que mais de 6 milhões são deslocados internos, então saíram da cidade. Saíram da cidade? Para fugir dos bombardeios, fugir da morte. São refugiados. Refugiados internos, e 6 milhões saíram do país. Então nós temos além da situação local, nós temos refugiados espalhados pelo mundo todo também. Pelo mundo todo. Espalhados na região e espalhados na própria Síria. E a situação desses refugiados? A situação do vídeo é isso. Ele fala, eu tive que fugir, eu tive que vir para cá, que é onde eu consegui ficar. Né? Que coisa. A gente vê que a situação é bem precária dele. Ele falava assim, ó, eu tinha nogueira, eu tinha uma fazenda. A gente vê isso, a gente vê essa miséria de pessoas que tinham uma profissão, um trabalho, um meio de vida e que de repente não tem mais nada, né? Agora, lá, a gente fala de baixo da linha da pobreza, aqui no Brasil a gente chegou a 50% das pessoas na linha da pobreza, eu acho que foi isso aqui no Brasil. Mas lá 90%... O núncio apostólico ali para a Síria disse que é esse número, 90% abaixo da linha da pobreza. Está abaixo da linha da pobreza. Gente, é praticamente o país todo quase na miséria. Não, e quando eles têm emprego, é um emprego que paga pouco, imagina o país todo destruído, né? O pouco que sobra, o preço vai lá para cima, o pouco que tem de mercadoria, né? E trabalha onde? Exatamente, né? Eles trabalham fazendo o que aparece, né? Agora, que tipo de ação que a CN tem feito, principalmente na Síria? A CN tem uma preocupação grande na Síria, que é de poder manter os cristãos que querem permanecer lá. Porque, primeiro, eles fogem, como também fogem os muçulmanos, que estão na cidade sendo bombardeados. É claro. Né? E muitos querem sair, né? Mas muitos querem ficar no seu país, têm identidade com a pátria, né? É o país deles, eles não querem ir embora, né? Ou alguns também não têm condição de ir embora, não têm para onde ir. Então, o que a CN ajuda muito lá? Com a manutenção das famílias que querem ficar. Então, a gente fortalece as paróquias são grandes centros, é a família das famílias, né? É a família das famílias, olha que interessante. Então, assim, o nosso trabalho é fortalecer as paróquias. A maioria da nossa ajuda, a gente dá cesta básica, ajuda emergencial mesmo. O básico para poder sobreviver. Para poder sobreviver. Então, é comida, é escola para as crianças, poder manter a escola aberta. Porque as escolas fecharam, tinha bombardeio, tinha tudo, era muito perigoso manter a escola. Então, as crianças estavam soltas na rua, no meio dos escombros. Né? Então, hoje a gente dá comida, a gente dá escola, a gente ajuda... Algumas têm uns projetos de acampamentos de verão e para os escoteiros. Pode parecer bobeira de falar um acampamento para escoteiro, mas não, é muito sério. Porque imagina as crianças que cresceram, né? Que tiveram essa infância roubada, no meio de guerra, no meio de bombardeio, perdendo pai, às vezes perdendo mãe, perdendo tudo à sua volta, os amigos, a casa. Então, eles sentirem essa pertença, né? Sentirem um lugar onde eles Agora, você está dizendo assim, a CN, ela ajuda, é claro, a igreja que sofre e tal. Ajuda para as famílias cristãs, mas tem ajuda para as outras religiões também, para as outras famílias? Tem ajudas, assim, a igreja não fecha as portas, né? Claro, a escola está aberta. Né? As irmãs que cuidam da escola não vão falar, você não pode vir, você... Não, a igreja é universal, né? Não ajuda também. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A guerra já se arrasta por 11 anos. A gente não sabe que situação existe várias. A guerra na Síria tem um monte de enclaves, né, diplomático e político. É muito complicada essa situação da Síria. Tem pessoas que dizem até que se o ditador está lá, mas se o ditador sair, os cristãos vão ser mais perseguidos. Tem aquela coisa toda. Né? Agora, é possível criar alguma alternativa para essas famílias, alguma coisa nesse sentido? Difícil dizer, assim, a gente escuta muito quem está lá, né? Quer dizer, a gente colhe as informações dos padres, dos missionários, das religiosas que estão lá trabalhando com o povo, né? E são eles que nos reportam. As pessoas não querem sair. Então, assim, existe um trabalho enorme de reconstrução das casas. Né? Tem um trabalho grande de ajudar a subsistência das famílias. Então, emprego para os cristãos que querem ficar lá. Então, vai trabalhar na escola, vamos recapacitar. Agora, no Natal, tem um projeto lindo da Hermane, ela tem vários projetos lá para as crianças. Tem o Gota de Leite, que as crianças... Todos os projetos são financiados pela CN. São financiados por todos que nos assistem, todos os benfeitores da CN. A CN é só... A CN não tem uma renda que não os nossos benfeitores. É verdade, né? É verdade. Então, essa Hermane, ela tem um projeto muito interessante. A Síria faz muito frio no inverno, né? Não bastasse a tragédia da guerra, tem um frio do cão, 0 graus, 1 grau no inverno. Sem eletricidade, porque não tem luz, não tem como aquecer, não tem nada. Então, ela contrata
comprou um monte de tecido, contrata as famílias locais que vão ser os costureiros, fazer casacos de frio para essas crianças todas. São mais de 1.000 roupas de inverno, assim. Nossa, que interessante. Porque aí você dá você dá renda, né, para as pessoas trabalharem, você dá dignidade do trabalho. Né? Não é importar um container da China com um casaco de frio. Não, é fazer a própria economia circular ali, né? A gente vai conferir agora o depoimento de um casal de surdos, mudos, mesmo desempregado, eles não conseguem sobreviver por conta da inflação. Também são auxiliados pela ACN. Veja só, vamos ver. Oi, o meu nome é Shiraz e eu e meu marido Coco somos surdos-mudos. Durante a guerra, sentíamos a vibração do solo e o tremor sempre que havia bombardeio. As crianças nos avisavam o que estava acontecendo durante o confronto. E nos conduziam por rotas mais seguras sempre que tentávamos fugir. Durante a guerra, nossa situação financeira piorou muito. Antes da guerra, eu tinha minha própria oficina de automóveis. Hoje trabalho num restaurante onde lavo louça, mas por causa da inflação, não consigo nem comprar comida com o meu salário, que é muito baixo. Então, na maioria das vezes, eu trago restos de comida do restaurante. Comecei a trabalhar numa alfaiataria, mas também com um salário muito baixo. Então agora, com a ajuda da igreja e nossos pequenos salários, podemos ter fundos que finalmente nos permitem sobreviver. Antes do estresse da guerra, eu estava em ótima forma. Devido às lutas e os horrores da guerra, eu perdi muito peso. Muitas vezes não comíamos para deixar a comida para nossos filhos, para que não passassem fome. Graças aos doadores da ACN, recebemos ajuda da nossa paróquia com cupons de alimentação que nos ajudam a levar para casa as necessidades diárias. Sem o apoio da ACN, estaríamos numa situação devastadora. Também estamos muito felizes que nossa paróquia esteja cuidando da educação de nossas crianças. E somos eternamente gratos ao nosso Padre, que nos reúne para enriquecer nossa vida espiritual e nos aproximar de Deus. Agradecemos a quem está doando para a ACN, que está ajudando o Padre Hugo da nossa paróquia. Ele está fazendo o possível para que vivamos com dignidade. A fé deles é um presente para todos nós. Faça sua doação e leve esperança neste Natal. Muito bem. Agora, agora para um negócio prático que a gente veio falar aqui. Como é que faz para a gente ajudar? A gente está longe, a gente não está na Síria, mas a ACN está lá. A ACN está lá, eu fico até emocionada quando eu vejo esses depoimentos, porque é muita tristeza, né? É verdade. Você vê que as pessoas querem trabalhar, querem fazer e não tem por onde, porque é tudo assim, é um destroço atrás de destroço, né? Como ajudar? Você vê também a pessoa, ele já... praticamente ele está mais velho, envelhecido. Parece outra pessoa. Você vê a foto, parece que é filho dele. Não isso é uma foto de antes da guerra, 10 anos atrás. Você não envelhece tanto assim, né? Olha o que o horror da guerra faz, né? Como ajudar, né? Existe... O meio de fazer o dinheiro chega na ACN aqui no Brasil mesmo, não tem que pensar em transferir para a Síria dinheiro, não. E a ACN distribui isso para esses projetos todos na Síria. A ACN tem braços, né, em todos os países ajudados. Então, o jeito de ajudar a ACN mais fácil é pixitaú@acn.org.br. Atenção, vamos lá. Pode colocar esse aqui na tela? Esse aqui, pode, Rodolfo? Esse aqui na tela? Esse aqui, ó. Só pra gente repetir com ela aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. A Pix é o pixitaú@acn.org.br. Isso você entra e faz uma doação, mas muito mais do que isso, porque muito mais do que a doação de cada um de vocês, o que a ACN quer mesmo é estar em contato com vocês, continuar contando como as coisas acontecem, mostrar os frutos dessa ajuda, ter vocês como benfeitores dessa igreja que sofre pelo mundo todo. Porque não é só a Síria, tem mais coisas que a gente está falando aqui de Síria, mas por ano são mais de 5.000 projetos ajudados. Olha que coisa. Em 140 países no mundo. Então, assim, é muito, a igreja sofre muito. Agora, deixa eu só voltar nesse quadro aqui, pode aqui, ó. Opa, esse site aqui é interessante, porque é aquilo que a Ana está falando. Você conhecer o trabalho todo da ACN, acn.org.br.
Atenção, gente, conheça acn.org.br. Dá para entrar, fazer um cadastro de benfeitor, seja nosso benfeitor, passa a receber um jornalzinho todo mês. E aí você tem uma informações. prestação de conta também, né? Sim, então, sim. E você, quando receber ali, ó, todo o informativo, você fala, ó, eu estou ajudando isso aqui, ó, é essa obra que eu estou ajudando. Ou então o telefone, você também pode usar esse telefone para fazer o seu cadastro também, 0800 77 09 0800 77 099 27 0800 77 099 27. Tá bom? É esse telefone que você pode ligar. A gente vai falar, Ana, eu queria falar com você daqui a pouco sobre a questão do Haiti, da Missão Belém também. Pode ser? Eu queria que a CN, gente, está em vários, como você falou, quantos países que nós estamos em projetos? Cerca de 140 países. 140 países. Ah, o café! Não te dei café. Você vai tomar café, não vai? Eu tomo. Ah, e se você falasse, não vou tomar café. Se você falasse que não tomava, eu tomava o seu e o meu. Ah, tá ótimo. Gostei mesmo. Gostei. Você toma... sem nada. Sem nada. Ah, meu Deus, como eu queria tomar café sem nada. Toda vez eu falo isso. Obrigada. Assim, nem colherinha ela quer. Não precisa também. Mas aí, a 140 países, gente, se você vir, é quase que o mundo inteiro, porque... São 190 no mundo, né? No mundo, né? 190 no mundo, que é país reconhecido pela ONU, né? Então, praticamente, a CN está no mundo todo. E está presente ajudando. A CN está no Brasil também, você sabe, está no Brasil. No Brasil. Quando a gente fala, né, ajuda a igreja que sofre, a gente fala que o nosso nome é a nossa missão. Né? Que igreja que sofre que a gente ajuda? O que é essa igreja que sofre? Né? A gente ajuda nos cenários onde a igreja sofre. Quem é parte da igreja? Né? Os cristãos sofrem. Isso. Porque todo mundo sofre. Você está no meio de uma guerra, né? Todo mundo sofre no meio de uma guerra. Na Ucrânia, na Síria, todo mundo sofre. Né? Você vai aqui para o interior do Amazonas, no Nordeste, todo mundo sofre, é muito miserável, é muito pobre, né? Mas a gente também tá, e aí os apoios são maiores ainda, onde você sofre por ser cristão. Isso. Então a gente tem, esse é o diferencial da CN, né? Ajuda a igreja em todos os lugares onde ela sofre, seja por miséria extrema, seja por desastres naturais ou guerras, e sofre em lugares que podem ser até ricos os países, mas o cristão sofre perseguição, o cristão não tem liberdade religiosa, ele não pode concorrer a cargos públicos, o filho não pode estar na escola, não tem direito à universidade. Cada lugar tem uma lei, porque ele é cristão. Agora, tem algum país que a gente pode dizer que a igreja sofre mais? Difícil. Mas a gente pega, por exemplo, Coreia do Norte. A gente mal consegue ter informação e quando tem, não pode divulgar, porque senão a gente coloca em risco quem está lá. Né? A gente pega a China, onde o próprio governo é o perseguidor. Né? Tem inteligência artificial, com câmera, com QR Code de celular. Eles veem onde as pessoas se aglomeram sem ter um motivo de parentesco ou de trabalho e destroem as igrejas domésticas. Né? Perseguem, prendem, mandam para campo de reeducação. Então, mas no fundo, cada cristão perseguido, o sofrimento dele é tão grande, é difícil comparar com o do outro. Né? Só quem sente a dor, só quem bate o dedinho do pé na mesa sabe como dói. Né? Você sabe, só para que você saiba, como curiosidade, a igreja está presente nesse país, mesmo que ela seja perseguida. Ela disse da China, a igreja, né, a Santa Sé, nomeia cardeais, nomeia arcebispo, mas tudo em segredo. Tudo em segredo. Não pode ser divulgado, porque se for divulgado o nome do cardeal, ele é morto, é perseguido. Então a igreja usa uma expressão, só para que você saiba como curiosidade, a igreja usa uma expressão chamada impectore. Então, impectore significa, esse cardeal é um cardeal nomeado impectore. Ou seja, há um cardeal, há um arcebispo, há um bispo lá, mas só o Papa sabe, porque está no peito dele, no coração dele. Impectore. Ninguém mais sabe, né? A não ser as pessoas que estão lá. Mas tudo bem, só para curiosidade. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem a questão, eu estava falando do Haiti, né? Do Haiti. O Haiti é um exemplo onde não há perseguição religiosa, né? Olha que interessante, gente. Mas a igreja sofre muito, o povo sofre muito, né? E aí, claro, isso aqui parece uma exposição... Pode mostrar pra gente? Não, antes você tinha parado... isso aqui. Essa cena, isso aqui é chocante, eu tive aqui. Olha aí. Isso aqui parece uma exposição, né, de arte... moderna, uma instalação do lixo ao luxo. Não, isso aqui é a realidade do Haiti. Isso é lixo. Isso é lixo. Isso é um lixão. Isso é um lixão. Isso aí é tão fundo que você pode ficar de pé aqui, você não afunda. Eu caminhei em cima desse lixão. Na capital.
Isso aqui é a capital, não é um lugar escondido, não, é na capital do Haiti. Então é impressionante a sujeira, a miséria. Você falou que a televisão é bom porque a gente consegue ver a imagem, porque é difícil imaginar uma guerra, né? Aqui a gente consegue ver isso na imagem, mas a gente consegue sentir o cheiro do que é isso. Falta o 4D na televisão. O cheiro. O cheiro desse lugar, o Dom Odilo, quando eu esteve lá. O cheiro desse lugar, a miséria desse lugar, as pessoas vivem no meio desse lixo. Atenção, só para vocês terem uma ideia. O Haiti foi destruído... Sofreu muitos terremotos, é uma região... Mas vinha sofrendo também com vários... um governo instável. O Haiti é um país sangrento desde o começo, desde né? O começo. Desde quando, não sei que ano que foi a independência, mas por volta de 1700, todos os países das Américas começaram a declarar suas independências. Era uma colônia francesa o Haiti. Né? Maior produtor de açúcar, ganhava do Brasil sendo uma ilhota, sendo metade de uma ilha, minúsculo território. Né? Produzia muito açúcar. Os escravos todos se rebelaram, mataram todos os brancos da ilha, então os franceses e os holandeses que estavam lá foram mortos. Né? O país foi consagrado ao voodoo. E desde então nunca teve um governo estável naquele lugar. Nós tivemos até um padre que foi presidente, um ex-padre que foi presidente lá, também foi um corrupto também, não tinha nada a ser um país de muita corrupção, muita miséria mesmo, um país assim terrível, terrível. E além disso, muito sujeito a desastres naturais, então tiveram vários terremotos. Né? O de 2010 ficou famoso porque foi quando morreu a dona Zilda Arnes. Zilda, né? E foi, por conta desse terremoto, Dom Odilo pediu para que a Missão Belém, que tem sede aqui em São Paulo, né, fosse até lá para ver como a Arquidiocese poderia ajudar. Olha, a Missão Belém, gente, aqui em São Paulo, aqui é o Padre Gianpietro, que é o fundador. O Padre Gianpietro é o fundador, é uma missão que trabalha aqui em São Paulo com moradores de rua, trabalha com pessoas drogaditas, trabalha com pessoas em situação de idosos abandonados, doentes. É um trabalho maravilhoso. E o Padre Gianpietro, escutando o que o Dom Odilo pedia, foi para o Haiti. Foi para o Haiti, começou um trabalho. Eles moravam numa tenda do exército. A Cacilda, que é a outra fundadora da Missão Belém, que está atrás dele ali na imagem. Ficaram numa tenda do exército vendo o que eles poderiam fazer nessa favela que chama Cité Soleil, que é na capital mesmo, em Porto Príncipe. E é uma favela quando a Ana... Isso aí, essa favela que está na imagem. Ela é construída sobre o lixão, né? O lixão fica na beira, ela fica na beira do mar e o lixão vai grudando na praia, a praia é o lixo. Então, cada vez mais, o mar vai ficando mais longe, por aquilo ali vai... O lixo vai virando, vai soterrando, exatamente. Começaram ali, hoje eles têm uma escola para mais de 3 mil crianças. Olha que coisa, gente. Estão construindo um hospital, está quase pronto um hospital. A Missão Belém é um dos projetos apoiados pela ACN. Pela ACN, olha. Ela falou que a ACN é uma ponte de amor, né? Entre várias dessas instituições que a gente conhece, né? E ajuda também, a ACN ajuda elas também. Então a ACN apoia com ajuda emergencial também o Haiti nesse momento. Agora, esse mês a gente precisa ajudar. Em setembro desse ano, teve começou quase uma guerra civil no Haiti, com umas forças, o G9, o grupo dos bandidos, que destruíram as estradas. Acabou um subsídio ao combustível local. E aí o governo, que é impopular, o presidente foi assassinado ano passado, né? O primeiro-ministro está no poder. Não se fala com os bandidos, é uma disputa entre os dois, ele não consegue convocar eleições, aquela coisa de... toda essa instabilidade... Instabilidade política total. Quem vai sofrer sempre é o povo, e quem vai sofrer mais é o povo mais pobre. Não sei se a gente os governos fecharam o porto onde chega o petróleo, né, foi cercado pelos bandidos. E esse porto é do lado da Missão Belém, lá. E aí eles fecharam o porto, destruíram as estradas, então não passava pelo país combustível, não passava água, porque lá não tem água, a água é de caminhão que vem. Então eles ficaram 2 meses sem ter água, então eles rezavam um terço todo dia para chover, para poder ter água para beber. Essas famílias, imagina, 3 mil crianças, imagina quantas pessoas se juntar às famílias, não tinham água. Os missionários estavam sem água, comida acabando, foi desesperador. Olha, e a cólera voltando, né? E cólera, então a cólera é um perigo, porque a cólera já foi banida, ela vem justamente... E a cólera na criança e na pessoa mais idosa é uma desidratação terrível, porque é uma diarreia terrível, a pessoa perde toda a água do corpo. Morre em 4, 5 horas. 4, 5 horas, com a cólera tem condições de matar uma pessoa. Morreram acho que 4 ou 5 crianças da creche. A cólera estava erradicada, voltou porque as estradas fechadas, não tinha abastecimento, não tinha água, a imundícia já é imundo, porque já é um lixão, sem água ainda. Imagina, toda essa favela não tem saneamento básico, nenhum, né, gente? Não tem saneamento básico. Agora, interessante que, importante, é porque a ACN está ali
com ajuda muito grande ao projeto da Missão Belém, né? E é interessante você saber que na maioria dos missionários que estão ali são brasileiros que estão ali na Missão Belém são todos brasileiros. Tem um italiano e acho que 4 ou 5 brasileiros. É todo brasileiro que está ali e tem leigos também trabalhando, não só padres. Né, estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso. E continua fazendo o trabalho aqui em São Paulo. Agora, há muita dificuldade em trabalhar no Haiti justamente por conta dessa corrupção, né? Muito. Na verdade, eu tive no Haiti em 2019. Ah, tá. 2019 eu tive lá na Missão Belém, estive acompanhando os trabalhos deles lá, né? Além de ser uma miséria total, existe um preconceito contra cuidados de saúde pública, porque vem de uma ignorância mesmo religiosa, né? Eles acreditam que se uma criança está doente, é culpa do voodoo. Alguém fez um feitiço contra aquela família e só com contrafeitiço você consegue curar. Então eles não levam as crianças no posto de saúde, no médico. Vai para alguém fazer um trabalho. Tanto que o posto de saúde, a Missão Belém tem um posto de saúde lá, agora construiu um hospital, né? Mas o posto só vingou mesmo quando uma criança aproveitou que a mãe estava fora da cidade e levou a irmã mais nova que estava desidratando com diarreia na Missão Belém. E aí as missionárias deram um soro, a criança ficou boa. Ressuscitou. Ressuscitou. E aí começaram a falar que eles tinham fama de feiticeiro na Missão Belém. Então eles salvavam as crianças. Soro. Soro fiz lá. Água e açúcar salvou a criança e de repente ele falou... E aí começaram a vir. Daí as mães grávidas agora tem ultrassom pré-natal, mas é um trabalho de educação que já está lá. Eles estão lá há mais de 10 anos, né? Devagarzinho eles vão educando o povo de que não é voodoo, não é feitiço. Com a Ana Manente, que é presidente da ACN no Brasil, ACN Brasil, mas ela está trazendo para a gente, olha, muito interessante, tudo que você está trazendo para a gente, colocando a gente por dentro de tudo que acontece. É importante ter uma visão de quem realmente vive isso. A Ana está falando para a gente, teve no Haiti, viu isso, né, Ana? Você viu todas É diferente quando a gente, óbvio que não dá para estar em todos os lugares, né? Mas a gente recebe os filmes, os missionários nos contam, né? E muitas vezes eles vêm para o Brasil e dão um testemunho aqui. Né? Mas eu tive a oportunidade de estar no Haiti em 2019 e é uma experiência, assim, dura, né? Difícil, muito difícil, mas... O povo está lá, né? E como você comentou, a educação muda as coisas, né? Muda mesmo. E a Missão Belém aposta na educação. Não é à toa que eles estão com essa escola com 3 mil crianças já. Isso que é importante, olha que interessante. Como é que é? Não é só ficar dando, né, a comida, tem que mudar. E os meninos ali são educados, aprendem línguas, fazem as provas, não só do Haiti, mas provas de nível internacional para poder ter qualquer emprego que quiser quando crescer. Né? Tem um lá que fala que vai ser presidente, que ele quer ser presidente, que ele já fala, creole, que é a língua que eles falam lá, ele fala francês, fala inglês e fala português, tanto falar com os missionários. Ele fala assim, eu estou me preparando, eu quero ser presidente. Lá tem que sonhar alto, tem que gente boa. Lá precisa realmente de um presidente bom. Um presidente que não seja corrupto. Só isso bastaria para o Haiti. Eles ensinam os jovens a querer sonhar mesmo com algo Isso melhor. É interessante porque com a educação, devagarinho você vai mudando as famílias, né? Porque são as crianças que estão ali que vão mudando as famílias, que vai transformando. Agora, como é que ao ajudar a igreja a se tornar um parceiro, benfeitor, eu começo a ajudar esse trabalho no Haiti também, né? A ACN tem um caixa único, né? Sim. E a gente apoia vários projetos. Todo mundo que precisa de recursos. O nosso foco principal é um apoio pastoral. Então, por isso que a gente atende os sacerdotes, as paróquias, as ordens, as novas comunidades, com trabalhos pastorais e situações emergenciais, como foi o caso do Haiti agora, por conta desse conflito específico desse ano, como foi na época do terremoto, como é a Síria. Como é a Síria, outro lugar. Como são tantos lugares. A gente traz, aqui na Rede Vida, todo mês a gente recebe aqui, ó, sempre o Frei vem aqui, a Ana vem aqui, tá faltando você. Vir aqui, porque a gente quer trazer para você conhecer esse trabalho. E também não só conhecer o trabalho, conhecer também para a gente ter compaixão com os nossos irmãos que sofrem por serem cristãos. Compaixão significa sofrer junto com a pessoa. Né? Eu acho que é importante a gente saber que a gente precisa ver. Eu estou vendo, olha, é um irmão meu que de repente está naquela situação. Mas aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil também tem muita coisa, mas há nos outros lugares também. E tem uma diferença, eu acho, porque a gente tem muita miséria aqui, né? A gente está em São Paulo, o Brasil todo está assistindo, mas em São Paulo a gente vê gente na rua, né? Nas calçadas. É muito triste, tem que ajudar também, né? Mas o que a gente vê é que aqui no Brasil existe um povo generoso. Isso, um povo que ajuda e que estende a mão. Lá na Síria, vocês viram os filmes.
Vão pedir para quem? Não tem para quem pedir. Não existe como mendigar. Não tem quem passe. Não tem onde passe. As ruas são destruídas. Quem está passando, às vezes, vezes, tão miserável quanto. Não tem então, nem não tem para quem pedir ajuda. Então, o país inteiro destruído. Né? Então, se não é a gente para sentir a dor desse nosso irmão, né, que também é cristão, é o mesmo corpo místico de Cristo que está sofrendo lá, eles não têm para quem pedir. Então, a ACN chega onde ninguém chega. Essa é uma observação muito interessante, né? Você tem aqui as pessoas que estão sofrendo, mas tem também pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Generosas e tal. Estar num lugar onde todo mundo vive na miséria é diferente. É desesperador, porque você vai compartilhar com outra a sua miséria, sua miséria. É isso. E é importante esse trabalho da ajuda à igreja que sofre, porque ela é um sopro de esperança. Ela é a esperança, né? A gente vê o relato dessas famílias que gravam, né? E a gente ouve a história da vida delas. Como elas falam, como é importante estar aqui com o meu pároco. Ele faz esse círculo, esse momento de oração e de partilha. Como aquilo sustenta para você enfrentar. Não é um leão por dia que eles matam vários, né? É verdade. Porque Verdade. Olha, gente, mais uma vez eu quero pedir você para que ajude, para que seja um benfeitor. Vamos voltar aqui com os nossos números aqui, que é importante. Primeiro, queria que você entrasse em contato, tem esse telefone, o 0800, que é o que a gente pode dar o nome, conversar com a pessoa. Pode. E se torna benfeitor ali também. 0800 77 099 27. Qualquer lugar do Brasil, hein, gente? Pode ligar e falar, ó, quero passar a ser um benfeitor. Isso aí, vamos lá, isso aí, eu gostei. Tá? Faça 0800 7709927, tá bom? Você pode também doar também por... tem um WhatsApp aqui também, você pode entrar pelo WhatsApp aqui, ó. O WhatsApp é 0 operadora 11 96451 0050. Bom, o WhatsApp é fácil, né? A pessoa tá ali, já vai no já coloca no WhatsApp, já manda. Já manda 0 operadora 11 96451 0050. No site, entra no site, que o site é muito interessante, acn.org.br. Dá para fazer o cadastro de ser benfeitor pelo site, dá para conhecer, né? Tem outros vídeos. E olha, e tem o Pix, Itaú Pix, a chave Pix é um e-mail, viu, gente? Pix, itaú@acn.org.br. Mas aquilo que a Ana falou é interessante, você pode doar pelo Pix, mas eu acho que você entrar, conhecer, se tornar um benfeitor, receber, tomar água, receber todo mês um boletim informativo de tudo. Dá para fazer as duas coisas, doa pelo Pix, aproveita agora, aí entra no site, pesquisa, vê, conhece mais e se torna um benfeitor. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço, Quero que você venha mais, porque sempre a gente sai motivado, comovido e também assim aliviado de saber que existe a ACN para apoiar e ajudar tantos trabalhos. Eu que agradeço, Padre. Muito obrigado, viu? Sempre muito bom estar aqui. Mesmo, viu? Muito